Olá, ouvintes do Ashcast, como é que vocês estão? Nós estamos bem. Hoje nós trouxemos aqui, dando abertura, para esse espaço, duas pessoas muito importantes para a gente falar um pouco, ou falar realmente muito da necessidade da gente abrir espaço sobre diversidade e inclusão, um tema muito importante e principalmente necessário, para a sustentabilidade não só da sociedade, mas de toda a organização, que ali realmente está inserido. Então, convido aqui para a mesa Luciana, contadora, advogada, Misael, técnico de enfermagem, e eles são ali representantes da Associação de Combate ao Câncer no estado de Goiás e com certeza protagonistas desse papo, então quero convidá-los aqui para esse espaço, tá? Então, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, nosso primeiro podcast sobre diversidade e inclusão. E como eu disse, é um papo muito importante nós falarmos sobre diversidade racial. Então, primeiro, Lu, primeiro as damas, Misael? Por favor, eu queria que você se apresentasse a sua trajetória, a sua história, Então, fique à vontade para contar um pouco sobre você. Bom, primeiro eu quero dar olá para todo mundo, agradecer esse espaço, parabenizar o Hospital de Câncer Araújo Jorge por esta iniciativa. Eu acho que iniciativas como essa promove o diálogo com todas as camadas, com todas as pessoas, aquelas que não têm a oportunidade de falar, sentem-se representadas aqui. Então, parabenizar você, Regis, parabenizar o Misael por estar aqui comigo, dividindo esse espaço tão importante. E falar um pouco sobre a minha trajetória é voltar à minha origem. A gente sempre precisa lembrar de onde a gente veio, o caminho que a gente percorreu até aqui e onde a gente quer chegar. Eu acho que um grande diferencial para nós, pessoas negras, é termos essa consciência da nossa ancestralidade. E aqui eu não estou falando de ancestralidade do ponto de vista religioso, mas sim do ponto de vista de origem. Todos nós temos uma origem. E eu acho que a gente precisa valorizar isso. De onde vim? Quem foram os meus avós, meus pais, o caminho que eles percorreram, toda a trajetória que eles viveram para que eu chegasse até aqui. Então, olhando para a minha vida, o caminho que eu fiz profissional, e aí falando de vida profissional, a gente não tem como dissociar de vida pessoal. O meu caminho ele foi percorrido com muita determinação, com muita garra, com muita força. Um dia desses eu estava ouvindo um podcast falando sobre o quanto nós temos que nos sentir vitoriosos, porque nós vencemos uma corrida para poder resistir, para a gente ser gerado no ventre materno. A gente já venceu a primeira corrida na vida. Então eu me considero uma pessoa vencedora principalmente por isso, porque eu já venci essa corrida. Segundo, porque na sociedade que a gente está inserido, e isso não é mérito só do Brasil, não digo nem mérito, a palavra certa não seria essa, porque é ruim. Mas a gente está num ambiente em que ainda há muito preconceito, ainda há muita desigualdade social, ainda há muito falta de oportunidades. Eu não vou olhar para o lado de que alguém tem privilégio, mas eu vou olhar para o lado de que muitas pessoas negras, se não a grande maioria, em algumas regiões a gente sabe que isso ainda é pior, A gente está na região centro-oeste, que é uma região em que, do ponto de vista educacional e de desenvolvimento, a gente tem, sim, um nível mais elevado do que as regiões norte e nordeste. Então, a gente sabe que pessoas negras acabam tendo menos oportunidade, menos acesso à educação de qualidade, à alimentação, saneamento básico. Tudo isso influencia. Então a gente percebe que isso é dificultoso, é difícil. E vencer nesse cenário é difícil. A gente realmente precisa criar iniciativas e discurso, e além do discurso, ações que façam as pessoas, principalmente as crianças, acreditarem em si mesmas e acreditarem que podem ser alguém, Eu venho de uma família pobre,
né? Minha mãe, meus pais, minha mãe é semi-analfabeta, meu pai tinha só até o ensino fundamental 1, e eu fui a primeira a me formar na minha família. E aí é uma pessoa que alcança um nível, precisa ajudar quem vem atrás. Então eu ajudei a minha irmã, então a minha irmã já vai ajudar outra pessoa. E aí eu tenho sobrinhos, então a gente vai um puxando o outro. E assim a gente vai transformando a realidade, gerando mais oportunidades para essas pessoas do nosso círculo. E aí atingindo também automaticamente pessoas que estão ao redor, que às vezes não é do seu ciclo familiar, né, do seu círculo familiar. Mas são pessoas com as quais você convive, amigos, colegas de sala de aula, colegas de um curso, colegas de profissão, colegas no trabalho, colegas num grupo de atividade física, onde você circula, você pode ser a influência positiva na vida de alguém. Então eu acho que a minha trajetória foi pautada por determinação e garra. Essas são as duas palavras. E coragem, né? Coragem para ter força para falar, não vou desistir, vou continuar, porque eu tenho uma meta e eu quero atingi-la. Nossa, que história sensacional, assim, muito obrigada por você compartilhar. Eu acho que quando você fala, assim, dá para sentir realmente o peso da voz dos seus ancestrais, né, assim, e acaba que você é a voz de muitos, né? Não só dos seus ancestrais, né? Do teu rastro ali de família, sim, mas também de toda uma sociedade que precisa da nossa voz para realmente dar, né, a autenticidade daquilo que a gente está se propondo. Então, assim, Lu, muitíssimo obrigado por compartilhar, tá? Assim, é extremamente inspiradora. Misael, né? Agora eu quero saber de você. Me conta um pouco sobre você. Me conta o que fez, né, você chegar até aqui, o que fez você fazer as escolhas que você, né, tem hoje, né, como carreira, né, como pessoa. Olá, né? Muito obrigado, Regis. Obrigado, doutora Luciana. Obrigado, Ruiter, por estar junto comigo para compartilhar nossas histórias, nossas vivências, né? E hoje eu venho olhando tudo que passou, né, durante esses 3 anos que eu estou no Hospital Araújo Jorge. Vejo que um lugar que me ensinou muito a respeitar pessoas, respeitar religiões, respeitar tons de pele, respeitar tipos de hierarquia e amar o próximo. Isso é um termo crucial. E minha história eu posso pontuar que é uma história de superação, porque vim de uma mãe solteira que, não vou falar assim praticamente, mas uma pessoa que foi abusada, e eu nasci de um abuso, né? Porque quando uma mulher fala não, é não, né? E nisso, de uma família humilde, de uma família que não tinha muitas condições, já passei fome. E nesse termo cuidado, né, foi aí que me deu uma pontuação a mais para seguir na carreira na enfermagem. Hoje eu sou técnico de enfermagem, estou graduando em enfermagem, né? E o que me ajudou mais foi cuidar do meu bisavô, que ele teve Alzheimer. Então, quem cuidou mais dele até a morte dele fui eu. Então, isso me deu um teor a mais para ir cuidar de pessoas, como eu estou fazendo hoje. Já tem 4 anos que eu sou técnico de enfermagem. Comecei esse ano na graduação, né? E é um espaço, é um cargo que eu sou apaixonado. É um cargo que cuidar de vidas é uma responsabilidade muito grande. E desde o começo que eu estive no Araújo Jorge, eu tinha muito medo em questão de aceitação, né? Em 2 termos, pelo meu tom de pele e pela minha sexualidade. E já sofri preconceito principalmente pacientes e acompanhantes pelo meu tom de pele. Deles chegarem e falarem, eu não quero você. Eu quero médico, eu quero enfermeiro de outra cor. Por não confiar no meu trabalho, não confiar no trabalho dos meus colegas, que ali são também negros. E dentro disso eu pensei em desistir, pensei em caçar outra área, mas assim, com a força que me deram dos meus colegas, da minha família, sigo em frente, né?
vencendo, porque não é fácil, dói bastante, mas assim, é um exemplo de superação, né? Nasci de 6 meses em 15 dias, então naquela época de 2000 não tinha muito acesso à saúde como tem hoje. Hoje eu sou técnico do neonatal, então eu vejo o avanço tecnológico que teve para cuidar dessas crianças, né? Então eu falo que eu sou um exemplo de superação por questão disso. Nossa, e é verdade, bem impactante a sua história. De novo, muito obrigada por compartilhar, muito obrigada principalmente por você trazer à tona, né, assim, muitas feridas que eu sei que quando a gente fala, parece que a gente está revivendo, por mais distante que elas possam estar, mas a gente acaba, né, trazendo à tona. Então, muito obrigada por você, né, trazer, porque é uma pauta muito importante, né? E até já colocando, né, assim, nosso Brasil é um dos países mais diversos que tem, né, em questão de estrutura, né, de sociedade, né, mas ao mesmo tempo, e infelizmente, também é um dos que mais tem realmente a desigualdade social nos seus permeios ali, né. E aí, Lu, eu pergunto para você, né, assim, diante dessa sociedade, diante desse ponto que a gente tem tanta diversidade, né, no nosso ambiente, na nossa sociedade, como você vê, né, a inclusão? Como é que você vê realmente os desafios para que nós tenhamos uma sociedade de respeito, né, que seja justa, independente de como a pessoa seja? Regis, eu acho que tudo passa pela educação, sabe? Eu acho que toda e qualquer mudança que a gente tenha que fazer, e aí eu digo, a gente tem que fazer, somos nós, porque nós somos cidadãos, né? Nós não estamos olhando o que acontece num tabuleiro de jogo, a gente é parte. E quando a gente se entende como parte, a gente puxa pra gente a responsabilidade de também ser um agente de mudança. Então eu acho que tudo passa pela educação. A educação que às vezes a criança não recebeu em casa. Então, de repente, como você falou, o paciente virou para você e disse, não quero ser atendida por você porque você é negro, quero alguém de pele branca, porque a ideia de que a pessoa negra não tem o nível de conhecimento necessário para assisti-la naquele momento. Então, isso vem de uma cultura, né, que já é assim, de muitos anos e que vem sendo superado. Não com a rapidez que a gente precisa, mas vem sendo superada. Eu acho que do que eu vivi na minha infância, eu tenho 49 anos, então eu trabalhei como doméstica, eu trabalhei como babá, trabalhei como sacoleira, né? Eu ajudei a minha mãe, eu trabalho desde os 10 anos de idade. E aí quando você fala que passou por abuso, né, eu também passei, por assédio moral, dentro de casa, né, por causa do cabelo, o tom da minha pele. A minha mãe vem de família negra também, mas a minha mãe tem a pele branca e tem o cabelo lisinho. E meu pai era negro, e a família do meu pai é toda negra. Então, assim, dentro de casa eu ouvi, você é feia, seu cabelo é isso, e na escola. Então eu lembro, eu sou baiana, nasci na Bahia, vim pra cá com 12 anos. Quando cheguei aqui, eu lembro que eu me sentia completamente deslocada, porque na Bahia a grande maioria das pessoas são negras, né? Mas aqui em Goiás, na cidade que eu fui morar, chamada Jesúpolis, a grande maioria das meninas da minha idade já eram mocinhas, o cabelo liso, branquinhas. E eu era a única, assim, da minha turma de escola, a única negra, cabelo crespo. Então, eu queria me adequar, eu queria fazer parte daquele universo. Então, fiz 15 anos, comecei a alisar o cabelo, comecei a escovar. Tudo isso naquela coisa de se tornar parecido com aquilo que era bonito naquela época. Então, eu fiquei muito tempo assim. E aí eu estava inserida dentro de um ambiente escolar em que a grande maioria das pessoas não tinha o tom da minha pele, não tinha o cabelo como o meu, e eu vou me adequando. Então eu digo que tudo isso passa pela educação. E na escola nunca se falou sobre a questão do racismo,
nunca se falou sobre a questão do preconceito, e eu estou falando da década de 90, né? Eu estava entrando no ensino médio e tal, e aí vou para a faculdade, eu fiz um ano de história antes de começar a faculdade de contabilidade, eu fiz um ano de história, e também na faculdade, nesse um ano, a gente falou de diversas coisas, estudando diversas matérias, mas nunca falamos sobre o racismo, como ele é uma porta de desigualdade para as pessoas. E não porque as pessoas negras não tenham capacidade. Muito pelo contrário. Todos nós temos N habilidades e todos temos capacidade de desenvolver aquilo em que ainda não somos bons. Mas para isso a gente precisa ter oportunidade. Então a gente precisa que as escolas, sejam elas públicas ou privadas, trabalhem esses conceitos. E trabalhem do ponto de vista que vai para além do que está no livro, né? No livro didático, que é a história contada pelos olhos de quem não viveu a história. Então, recentemente, eu li um livro chamado Um Defeito de Cor, que é um livro de uma autora brasileira, Ana Maria Gonçalves. Ela é negra, ela é publicitária e ela teve um insight, né, escrevendo um outro livro na ilha de Taparica, na Bahia. Ela ela achou dentro de um porão de igreja resquícios de um diário de uma mulher que tinha sido escrava no Brasil. Então, esse livro tem quase 1000 páginas, mas eu nunca li nada que retratasse tão bem o que foi a escravidão no Brasil e o que era a escravidão para uma mulher negra naquela ocasião. Então, assim, a gente está falando de 1800, a gente não está falando de tanto tempo assim, não estou falando de 1500, estou falando de 1828. Então, assim, a gente precisa entender que a história precisa ser contada como ela realmente aconteceu, né? Todas as violências que o povo negro sofreu e que ainda sofre. A gente observa nas abordagens policiais, nas tratativas, quando você entra numa loja de grife, né? Você vai olhar uma bolsa, um sapato, de repente, se você não estiver bem vestido, né, como pessoa negra entrar, ela vai ser tratada assim, com uma certa indiferença. Infelizmente, isso ainda acontece e muitas vezes essa indiferença vem de um semelhante, de alguém que trabalha como vendedor e que também tem uma pele parda, né? Não necessariamente pode ser negro ou não, mas às vezes essa postura vem de quem é um semelhante da gente. E eu acho que, por isso que eu digo, passa pela educação. Passa pela educação das crianças que vão, não vou dizer educar, mas elas vão aprender o jeito certo de se relacionar, de se posicionar. Eu acho que uma coisa que a gente tem como primordial é desenvolver a autoestima das pessoas negras. A gente precisa estar autoconfiante. Você não desistiu porque você tem conseguido construir uma autoestima forte, alicerçada em valores. Quem eu sou, o que eu faço, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero ir, eu sei como fazer. O que eu não sei fazer, eu vou aprender, porque eu tenho condições de fazer isso. Então, acho que desenvolver a autoestima das crianças, dar educação a elas, para que elas se posicionem em casa, de repente, o pai, a mãe, né? Então, a gente percebe que os nossos pais, eles tiveram uma criação que dificilmente a gente vai conseguir mudar, né? O que eles pensam, como eles, as falas, mas a gente consegue ir conscientizando, de maneira que isso vai se replicando, e aí isso vai passando de geração em geração. Então, acho que a educação é o ponto primordial para a gente realmente superar essa desigualdade. No ambiente profissional, trazendo para o nosso ambiente, eu acho que o Hospital de Câncer Araújo Jorge é uma instituição que leva muito a sério isso. A gente percebe que um caso aqui, outro ali acontece, porque pessoas lidam com pessoas, então a gente tem um público enorme, a gente lida com gente, né? A gente lida com gente. Então, o que a gente vê e o que eu vivo ali, né? Eu nunca me senti subjugada e nem humilhada e nem de alguma forma destratada pelo meu tom de pele e pelo meu cabelo e pela maneira como eu me visto. Mas talvez isso seja um reflexo do cargo que eu ocupo.
Mas eu acredito que muito mais que isso, pela maneira como eu me posiciono, como eu me coloco. Eu acho que o primeiro é não me colocar no lugar em que eu seja vítima ou que eu me considere vítima de um sistema. Eu sou protagonista da minha vida. Então, eu também tenho que ter o poder de decidir. Se alguém me olha e me enxerga de um jeito que eu não sou, aí o problema não é meu. O ponto de vista é a vista de um ponto. E o meu ponto de vista é de que eu sou alguém capacitada para estar no lugar que eu estou. Me preparei para isso, me preparo para isso todos os dias. E é uma caminhada constante. Eu acho que educação e autoestima, esses dois fatores podem realmente virar esse jogo da desigualdade. Não é rápido, é demorado. Eu acredito que vão mais algumas décadas, quiçá séculos. Mas a gente vai chegar lá. Até porque está estruturado, né? Assim, a gente vê o quanto que a nossa cultura, né? Assim, ela fomenta comentários, fomenta realmente uma... até mesmo, né? A cultura do humor, né? Dá muito espaço para dar autenticidade para realmente algumas falas preconceituosas, né? E ela é extremamente, né? Assim, nossa, parece se tornar banal. Mas aí, assim, eu já até escutei, né? Assim, muito fortemente, né? Assim, e não pontualmente, o quanto que o racismo ele não existe, né? Invalidando realmente o sentimento ou invalidando porque, não, mas acabou-se algum processo antigo, mas a gente vê o quanto realmente algumas coisas elas estão bastante estruturadas. E por mais que nosso ambiente hoje, né, da Associação de Combate ao Câncer, né, Hospital Araújo Jorge, possa não dar voz para que realmente haja esse preconceito, até assim, qualquer pessoa que comece, né? Você se estivesse começando hoje, você já ia começar com a série de histórias anteriores. Exatamente. Você ia se posicionar mesmo ali com as tuas reservas para você realmente... Então a gente já começa, né, de forma diferente, simplesmente porque a gente acha que vai ser de alguma forma. Então, o quanto que isso está estrutural, né? E aí, Misael, eu quero te perguntar, assim, né? Você já contou aí dentro da tua história, né? Que você já passou, né? Por situações que eu sinto muito por você ter passado com pacientes. Mas eu queria não só extrapolar o teu ambiente profissional, mas eu queria que você me contasse quais são os desafios hoje, né? No dia a dia, né? Com a tua fala, com a sua comunicação, que você realmente passa. Eu costumo dizer que o Brasil tem muito preconceito, muito mesmo, racial. E se torna um preconceito invisível na pele de quem não sente. Ontem mesmo, na madrugada de hoje, eu escutei uma enfermeira falando bem assim, por que não existe cota dos brancos? Por que vocês é melhor do que os outros? Aí eu falei assim, você passou porque o que a gente passa? Você já foi recusado numa entrevista de emprego pelo seu tom de pele, mesmo que o seu currículo é extremamente qualificado? Você já foi recusado até de entregar currículo? Então, vamos repensar sua fala. Porque isso pode machucar uma pessoa, entendeu? E ela repetiu outra fala assim, mas e por os normais? Eu falei... Na tua fala, o que é normal pra você? O que é uma pessoa normal pra você? Porque eu me sinto normal. Entendeu? Eu me sinto normal. O que é normal pra você? Ela não conseguiu responder. Entendeu? Então, se torna um invisível. Porque a pessoa não passa. Não sabe como que foi a história. E aí, aproveitando a tua fala, Misael, eu acho que é nesse ponto que a gente se torna um agente de mudança. Porque essa pessoa que falou isso contigo, ela não deve conhecer 1% da história do povo negro no Brasil e no mundo. Uhum. Então, ela não entende o contexto político em que a gente foi alforriado, né? A gente foi liberto da escravidão, mas sem que fosse feito de forma planejada. Simplesmente se atendeu um clamor e falou, não, vamos acabar com a escravidão. E soltou todo mundo. Mas para fazer o quê? Como? Quando? Onde? Preparou essas pessoas
para serem protagonistas de suas vidas, não preparou. E o que a gente sabia fazer enquanto a gente era escravo? Servir. E muitas vezes, se a gente não ficar atento, a gente se pega nessa condição de novo, de servindo à sociedade. E aí é nosso papel, enquanto cidadão negro, enquanto cidadão brasileiro, enquanto pessoa negra, inserido nesses ambientes em que há o preconceito, a gente aprender sobre por que as políticas públicas, por que as cotas são importantes, para reparar um passado que foi, assim, terrível para a gente. As favelas, elas existem por isso, porque as pessoas negras, elas se aglomeraram no lugar para tentar sobreviver, já que elas não eram mais escravas e não tinham mais as fazendas, e muitos preferiram continuar nas fazendas, servindo para receber comida, moradia, porque não tinham para onde ir. As cotas, elas servem para isso, para reparar esse passado, para diminuir a desigualdade até chegar a um ponto em que eu consegui me formar, você vai conseguir se formar, aí você vai ter filhos, você já vai dar condição melhor para os seus filhos vão ter os filhos deles que também vão ter uma condição melhor, até chegar um momento em que a gente vai equalizar. O nível de oportunidades vai chegar para ambos. E ambos vão estar preparados para agarrar essas oportunidades. Então, assim, a gente como agente de mudança, né? Nós como agentes de mudança, a gente precisa, eu vou estudar, porque quando eu for afrontado com relação a isso, eu vou ter a resposta certa, com dado histórico, com dizer, olha, a política pública ela é essencial para reparar isso. Porque quando a gente vai para a parte de presídios, por exemplo, criminalidade, quando você vai para estudos de presídio, eu não tenho dados, eu não tenho conhecimento, porque não é minha área de atuação. Mas se a gente olha para mínimas notícias, você vai ver que a grande maioria da população carcerária no Brasil, ela é negra. Ela é negra. Isso não é à toa. Não é porque o negro tem mais propensão ao crime. Não é isso. Porque eles não têm condições, às vezes vai para o mundo do crime como única alternativa que encontra, quem acolhe. Então, quando a gente vê Rio de Janeiro, São Paulo, a população das favelas, a grande maioria são pessoas negras, a grande maioria são pessoas que estão sendo esquecidas pelas políticas públicas. Muitas vezes são taxadas, né? Então, a gente vê isso nas abordagens policiais, às vezes a gente fica chocado com algumas coisas, mas é a realidade do mundo que a gente vive. E aí desconstruir esse pensamento na cabeça das pessoas é o nosso papel, de demonstrar que, olha, a política pública para a cota no emprego, né, as ações de diversidade, e não é só para o negro, para a mulher também. A gente percebe que as mulheres também ainda ocupam, na grande maioria, cargos que não são de liderança, de alta direção. A grande maioria das mulheres, elas estão em cargos intermediários. E aí, quando a gente chega num topo de um cargo de liderança, na alta gestão, presidência, diretoria e tal, a gente teve que pagar um preço muito maior do que os homens. E se é uma mulher negra, ela tem que pagar um preço dobrado do que a mulher branca. Então, assim, eu acho que é nosso papel. E aí eu vou te recomendar. Estuda, para na hora que chegar as colocações isoladas. Às vezes a pessoa fala porque ela não sabe. Ela não sabe. Ela viveu tão alheia a tudo isso que ela não sabe. Ela não sabe o que é ser criança negra numa escola particular, por exemplo, onde a grande maioria é branca. Se você me perguntar, você tem recordações da sua infância na escola? Eu não tenho, porque eu estudei no ensino primário, eu estudei na escola particular, com bolsa de estudos. Minha mãe conseguiu uma bolsa, eu fui para essa escola, uma escola, assim, a grande maioria das pessoas lá, brancas e ricas. Eu não sei o nome da minha primeira professora, eu não lembro de brincar na hora do intervalo. Com quem que eu brincava? Eu não lembro. Eu lembro que eu estudava muito. Eu não tinha, minha mãe não sabia ler, então ela não me ensinava a tarefa, mas ela pagava alguém para me ensinar. Então eu saía, na escola eu sempre estava estudando. E fora da escola, à tarde também, eu estudava a tarde inteira. Eu lembro disso.
Mas se me perguntar, nossa, o que você gostava de fazer na escola? Não lembro. Eu fazia muito caderno de caligrafia e tinha um monte de livros que eu tinha que ler. Era o seu modo de defesa, Era, né? exatamente. Até para se E sua posicionar. professora? Quem foi sua professora preferida? Não sei, não lembro. Então eu acredito que minha mente bloqueou isso, porque deve ter sido, eu acredito, experiências que de alguma forma causou algum tipo de trauma e aí eu bloqueei na mente. E aí, só aproveitando a fala da Luciana, eu lá fui fazer o exame periódico e tava lá o doutor, o médico do trabalho, e ele falou assim, quanto você pesa? Eu falei, doutor, eu tenho 1,84, então meus ossos pesam, pela anatomia o senhor sabe, e eu peso 125 quilos. Só que eu tô em processo de emagrecimento. Aí ele falou, vocês negros têm que parar de engordar porque vocês têm tendência a ter câncer. Você estudou onde mesmo? Porque se eu estou errado, gordura é uma comorbidade. É uma comorbidade. Não é porque eu sou negro, eu vou ter um teor a mais de ter câncer. Mas você tá gordo, então você é negro, você tem que emagrecer. Eu falei, ok. Aí, lógico, eu me senti... Cara, eu falei, como assim um médico do trabalho falar isso para um colaborador que tá ali para prestar serviço? Tive que denunciar pra ouvidoria, porque não ia deixar isso impune, né? Porque a pessoa diminuir e taxar que um negro pode ter o teor maior de câncer. E é tão forte isso, né, assim, porque como eu coloquei, né, assim, é tão estrutural, é tão comum e é tão natural, né, dizer isso, que esse posicionamento, né, que seja o que a Lu colocou, que seja o que você fez, né, ao denunciá-lo, ele é extremamente importante para realmente ter esses alertas, que aí vai perpassar por essa educação. Né? Eu acho que é fundamental a gente ter isso, até porque quando a gente fala, apesar de todos os meios, né, que a instituição, seja, né, o Hospital Araújo Jorge ou qualquer outra organização tem para ir atrás dessas pessoas, ainda, né, vamos ter alguns comportamentos inadequados. Por quê? A instituição ela é formada por nós que somos da sociedade. Então, as paredes, né, da instituição, ela é o Brasil, ela é realmente tudo isso que a gente está aqui falando. Então, tão importante quanto do lado de fora é a gente fazer realmente esses alertas do lado de dentro, né? E é tão por isso, né, que nós estamos aqui colocando a nossa voz para realmente falar por todos, né, e dar realmente esse tom de importância, né. Tem realmente uma profissional que vem falando muito, né, a Sueli Carneiro, que ela fala, né, que a luta antirracista, ela realmente tem que ser uma luta e uma força da humanidade, né. Ela não pode ser simplesmente de uma classe reduzida, né, mas realmente da humanidade para que ela possa ganhar, né, os permeios que se precisa. Então não é só, né, vocês que têm essa cor maravilhosa, né, que tem que falar. Eu também, né, tenho que falar. Por mais que eu não possa ter vivenciado ou possa realmente dar aí, né, jus a toda a história, mas realmente eu tenho que ter e dar esse espaço, porque é uma luta de todo mundo e tem que ser, né, de todo mundo. E aí eu queria, né, assim, já que diante, né, assim, desse processo, eu queria que também vocês contassem, né, a gente contextualizou aqui muito das nossas, né, das dificuldades, né, de momentos muito chocantes, né, extasiantes que a gente, né, que vocês passaram. Mas eu queria que vocês me trouxessem, assim, quais foram as conquistas marcantes, né, que vocês conseguiram exatamente pela capacidade, pela coragem, né, que vocês colocaram. Queria que vocês contassem aí para mim, fiquem à vontade. Recentemente, né, recentemente não, já tem um ano isso, a gente estava lutando sobre o piso salarial, né, e foi aprovado, constitucional, eu que não entendo muito de leis, e aí o Araújo recebe e repassa pra gente.
E ele passou um montante, que eu falo até engraçado, que eu nunca peguei 14 mil reais na minha vida. Nunca. E nisso, eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Porque se eu ficar com ele, eu vou gastar. Então, eu tive a honra de comprar um apartamento para mim. De comprar uma moradia, de comprar um lar, de realizar um sonho, né? Se você for ver hoje, na atualidade, no Brasil, o que um jovem de 24 anos, de 25 anos está fazendo hoje? O que ele está passando? O que ele conquistou, né? Eu falo que minhas grandes conquistas hoje foi meu apartamento, né? E meu início da faculdade, né? Aí até as pessoas falam assim, Misael, eu tenho um orgulho de ser seu amigo porque você me dá... você me dá... Ai, como é que fala? Inspiração. Inspiração, porque você tem 25 anos, você é jovem, e aí você já conquistou sua casa própria, você já conquistou sua faculdade. Então, aí eu me sinto orgulho nisso e me dá mais força ainda para continuar, né? Tipo, ainda há mais sonhos, de eu ter uma qualidade boa de vida, qualidade boa financeira, para que minha mãe não possa mais trabalhar, né? Porque foi uma das pessoas que me incentivou num tanto a começar a trabalhar. Ela não queria que eu trabalhasse na área da enfermagem, por ela eu seria um advogado, um juiz. Eu tenho que cuidar de pessoas, botar sorriso no rosto das pessoas para que, né, porque onde a gente trabalha hoje em dia, né, no Araújo Jorge, lá é um momento de você acolher as pessoas, é um momento de você entender qual é a história, tentar se colocar no lugar do paciente. Então, por isso que eu comecei a gravar uns vídeos para internet, para tentar colocar um sorriso no rosto de uma pessoa. Se eu não consigo, por meio de medicações, meios de prescrições, eu vou do jeito que eu dou conta, né? Gravar vídeo, curtidas, compartilhar e tudo mais. Zé, eu acho assim, quando você fala que a sua mãe queria que você fosse juiz, advogado, as mães da gente, elas provavelmente, não sei quantos anos a sua mãe tem, mas assim, os nossos pais, eles sempre acham assim que esses cargos, eles vão gerar mais poder, vão te dar mais possibilidades, abrir mais portas, ganhar mais. Mas assim, eu acho que dinheiro é importante. A gente não vai ser hipócrita de dizer que dinheiro não faz diferença na nossa vida. Faz. Dinheiro nos permite viver coisas que a gente quer viver, realizar ações e proporcionar qualidade de vida para a gente, para os nossos pais. Eu cuido da minha mãe. Mas mais importante que isso é a gente se sentir feliz com o que a gente faz. É a gente ser apaixonado pelo que a gente faz. E eu vejo que você, quando fala da enfermagem, quando fala do acolhimento, do atendimento, que nós tenhamos muitos outros técnicos com o seu perfil, muitos enfermeiros com o seu perfil, com o seu jeito de lidar com o paciente. Meu pai, ele foi tratado de um AVC no hospital público, e eu lembro até hoje que uma das coisas que eu tinha mais dificuldade de entender era a forma como meu pai era tratado, às vezes com muita indiferença. Então, assim, o que às vezes machuca e agrava doenças de um paciente é o ambiente hospitalar, a maneira como ele é tratado. Às vezes o paciente ele não vai se tratar para a cura, né? A gente sabe que no ambiente que a gente está, na oncologia, e como os diagnósticos têm sido tardios, boa parte dos pacientes eles não vão se tratar para a cura, mas eles podem ter uma sobrevida com qualidade, eles podem ter qualidade de vida enquanto se tratam, enquanto esperam o momento realmente de partir. E eu acho que isso faz toda a diferença. Quero te parabenizar por isso. E dizer que você fez a escolha certa. Se você é feliz com a escolha de técnico de enfermagem e está caminhando na graduação, com certeza você vai atingir um nível de excelência que vai te possibilitar realizar todos os seus sonhos, materiais e imateriais também. Agora voltando para mim, né, sobre assim, conquistas pessoais, eu acho que eu sou, né, atleta amadora. Então eu faço corrida de rua, já faço corrida de rua há 13 anos.
E aí eu acho que eu tenho traçado um paralelo entre a minha experiência de vida, né, profissional, acadêmica, e a minha experiência de vida dentro da corrida. Eu associo muito como eu tenho mudado, a pessoa que eu sou, como eu tenho amadurecido, como eu tenho vencido momentos difíceis, porque a gente não pode se iludir que a vida são flores o tempo inteiro, porque não é. A gente passa por momentos difíceis, a gente passa por desilusões dentro e fora do trabalho, a gente passa por decepções dentro e fora do trabalho, a gente passa por problemas de saúde, a gente passa por problemas com a família, mas eu percebo que, assim, eu acho que a corrida, para mim, é uma conquista que me torna mais forte em todos os sentidos, sabe? Eu acho que, assim, muita gente me pergunta, seu corpo tá isso, aquilo, mas não é pelo aspecto físico que eu me dedico tanto à corrida. Eu me dedico muito mais pelo aspecto mental, pelo quanto eu tenho despertado em mim uma força, uma coragem, uma ousadia de acreditar que eu posso conquistar tudo o que eu quiser. E o que eu não conquistar é porque eu não tinha que conquistar mesmo. Então, eu tenho que ser inteligente o suficiente para abrir mão de alguns sonhos que eles não vão se realizar porque não é para ser. Então, até essa questão da resiliência, né, da gente se adaptar ao momento, aquilo que a vida traz para a gente. A gente constrói a nossa história, a gente é responsável por nossas escolhas e pelas consequências dessas escolhas. E acho que nesse último, se for de um ano, eu vou falar de um ano também, a minha conquista, assim, que no primeiro momento você vê, né? Eu toda determinada, toda corajosa e sentindo assim, não, eu mereço viver essas coisas, mas ainda assim, quando eu consegui o índice para fazer a maratona de Boston, que é uma das 6 maiores maratonas do mundo, entre elas a mais cobiçada pelos atletas, né, amadores e até pelos profissionais também. Quando eu me vi com esse índice, eu falei, nossa, eu em Boston, eu nunca imaginei que eu ia para os Estados Unidos, né? Então, assim, realmente eu nunca pensei em ir para os Estados Unidos. E aí, ir nessa condição, né, de atleta, de quem vai lá, não é disputar com ninguém, mas, assim, viver uma experiência que só 1% dos humanos vivem, que é fazer uma maratona. Então, e fazer a de Boston, e aí no início, né, da preparação, às vezes eu me peguei pensando, nossa, mas será que Boston é para mim? Gente, Boston, Estados Unidos e tal. E você vê, eu tenho muita ousadia, eu encaro muita coisa. E depois eu falei, para você ver, né, a gente avança, mas a coisa, ela é interiorizada. E a questão da autoestima e da questão da gente se sentir merecedor das conquistas que porque a gente batalha. Para conquistar um índice para Boston é batalha, é treino, é dedicação, é determinação, é abrir mão de muita coisa. Então, assim, eu era merecedora de viver aquela experiência. E aí eu falei, não, eu sou merecedora e eu vou honrar essa conquista. Eu vou lá e vou dar o meu melhor. Eu fui e dei o meu melhor. E aí eu consegui o índice para fazer fazer a segunda Major, que é em Chicago. E aí eu tô me preparando para ano que vem eu ir fazer a minha segunda maior maratona do mundo, que é a de Chicago. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar essas conquistas. Para mim, nesse último ano, essa foi a maior conquista. É uma vitória. No campo profissional também, cada vez que eu entro no hospital, cada vez que eu sento com a minha equipe, e a cada reunião que a gente faz, e a cada projeto que a gente tem, e a cada reunião de gerentes, e a cada reunião com diretoria, e a cada projeto que a gente emplaca, a cada mudança que a gente consegue implementar, a cada modernização que a gente consegue fazer ali dentro, eu penso muito nos pacientes. A minha tia morreu com câncer de mama, diagnóstico tardio, ela não teve escolha, ela foi tratada para realmente não ser curada, ela morreu esse ano. Então, assim, eu penso, e eu sempre falo para minha equipe, né, para todo mundo, eu não estou na assistência, né, não lido diretamente com os pacientes, mas tudo que a gente faz do lado de cá, na administração,
né? Administração dos recursos, gestão, projetos, planejamento, tudo que a gente faz reflete ou é para refletir no atendimento que a gente faz aos nossos pacientes, que são majoritariamente do SUS. Pessoas que têm uma condição financeira muitas vezes precária, que passa por milhares de dificuldades e que estão enfrentando o pior momento da vida delas, que é um diagnóstico de câncer. Eu acho que eu tenho essas duas conquistas. Saber que eu estou fazendo alguma coisa que ajuda alguém que precisa e que, ao mesmo tempo, eu estou me tornando mais forte para conquistar os meus sonhos. Nossa, sensacional. Me emocionei várias vezes aqui pela história de conquista de vocês. Muito, sim, parabéns mesmo. Eu fico muito feliz, assim, de poder estar ao lado de vocês nessa trajetória, né? Eu acho que fazer parte disso é muito importante, né? E também saber disso, né? Eu acompanho mais de perto, né, a Lu, assim, e ela é uma pessoa extremamente exemplo, né, em tudo. E, enfim, não vou senão eu começo a chorar aqui, né? Mas é muito emocionante, né, o que vocês falam. E aí eu queria que vocês contassem agora, né? Sei que a Lu já contou um pouco, né? O Misael também. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dentro da CCG, né? Como é que vocês percebem, né, esse espaço para diversidade racial, né? Para diversidade e inclusão, né? Como um todo, mas aqui nesse cenário, nesse real contexto, a diversidade racial. Queria que vocês contextualizassem. Como é que vocês percebem, né? E já aqui para o caminhar ao fim, né, do nosso momento aqui, né, do nosso podcast, eu também queria que vocês compartilhassem, né, uma fala para quem não está aqui, né, o que vocês deixam de recado. Eu queria que vocês também trouxessem isso. De novo, fiquem à vontade para saber quem começa. Bom, eu acho que assim, eu enxergo a CCG como uma exceção dos lugares por onde eu passei, né? Eu trabalhei numa escola que é um ambiente onde majoritariamente são mulheres, né? Pedagogas, a grande maioria, algumas profissões ainda têm como maior número de profissionais mulheres. A enfermagem é um exemplo disso, que a grande maioria das enfermeiras, técnicas, são mulheres. Mas eu percebo que assim, na CCG, nós somos, a maioria, somos mulheres, mas eu enxergo que assim, nos cargos de gestão, né, nós também somos maioria, e isso é exceção à regra, né? A grande maioria das organizações, sejam elas hospitalares ou não, os cargos de gerência, os cargos mais altos, normalmente eles são ocupados por homens, né? Ou às vezes tem uma, duas mulheres inseridas, mas um exemplo assim, a gente até brinca, né? Nosso corpo de gestão, na CCG, o núcleo gestor, ele é majoritariamente composto por mulheres, né? Em atividades que normalmente são ocupadas por homens. E isso torna o ambiente a CCG, eu acredito, um ambiente, sim, inclusivo. Eu acho que, é como eu falei, tem episódios isolados, tem algumas ações aqui e outra ali, mas a gente enxerga que, do ponto de vista de alta gestão para baixo, né, existe sim um respeito por nós, por pessoas negras, pessoas que têm opções sexuais diversas, pessoas que são mulheres. Então, assim, eu enxergo isso, pelo menos nos meus diálogos, nas minhas conversas, né, eu percebo que há um respeito, sim. Tem, sim, pessoas que têm uma visão diferente, mas não são a maioria. Eu acredito que talvez o que faça a CCG, né, o Hospital de Câncer Araújo Jorge, ser esse ambiente inclusivo e que, assim, pauta, né? A gente tem políticas internas e aí a gente tem trabalhado muito forte nisso, nessas questões das políticas internas, da cultura interna, do respeito, da valorização do diferente.
eu acho que o que tem feito as pessoas entenderem isso é elas lidarem com a morte tão de perto. Tudo é passageiro. Nada que a gente constrói aqui a gente vai levar para lugar nenhum. Então, o que a gente vive aqui são experiências. E eu acho que as experiências que a gente tem e que a gente vive, é muito melhor a gente saber que a gente marcou a vida de alguém do ponto de vista positivo do que a gente carregar aquela sensação, né, para não dizer o sentimento de culpa. Nossa, eu carrego um sentimento ruim que eu deixei em alguém. Eu tive uma atitude ruim. Isso é péssimo pra gente enquanto ser humano. Eu acho que a gente, estando dentro do Hospital de Câncer Araújo Jorge, e aí quem estiver ouvindo, né, quem estiver assistindo, refletir também. A gente é gente. A gente é gente. E a gente está suscetível a ser um paciente. A gente não quer ser um paciente. A gente trabalha para não ser um paciente. Mas pode ser que a gente seja um paciente um dia. Pode ser que alguém da nossa família seja um paciente um dia. E aí eu acho que quando a gente faz esse exercício de pensar, nossa, se fosse eu vivendo essa experiência, como eu gostaria de ser tratado? Então, às vezes, olhar para uma pessoa que é negra, que acorda cedo, corta um dobrado, trabalha 24 horas por dia, de vez em quando faz o plantão que vira um lugar no outro, termina, sai, vai para a faculdade, anda de ônibus. Eu vivi tudo isso. Se olhar e pensar assim, não, ele está lutando para mudar a vida dele. O mínimo que eu posso desejar é que ele atinja o sucesso que ele tanto procura e que ele tanto merece por ser essa pessoa guerreira, que não está abrindo mão de outras coisas. Poderia estar curtindo, poderia estar fazendo o que o jovem de 25 anos normalmente faz, mas você tem um objetivo, você está pagando um preço. Então, eu, Luciana, olho para você, eu desejo isso, que você realmente conquiste tudo e valorizo essa sua luta. Eu olho para a Regis e vejo a vida da Regis, a luta da Regis, os objetivos da Regis. É tão bom eu saber e desejar e olhar para os olhos da Regis e desejar que ela atinja tudo aquilo que ela deseja. Na vida pessoal, na vida profissional, em todos os campos da vida, entendeu? Eu acho que quando a gente irradia amor, inevitavelmente volta amor pra gente. Então, assim como a mudança da sociedade perpassa pela educação e pela autoestima, eu acho que a gente, enquanto ser humano, muda a partir do momento em que a gente começa a amar uns aos outros, respeitando todas as diferenças. Eu posso não concordar com alguma coisa para a minha vida. Eu não tenho direito de concordar com nada para a vida do outro. Aí, cada um é dono de si, é dono das suas escolhas. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que eu já falei, já emendei com as duas coisas. Sim. Mas para fechar, eu acho que é isso. Muito bom. Agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi muito bom estar aqui batendo esse papo e parabenizar mais uma vez o Hospital de Câncer Araújo Jorge, a Gerência de Recursos Humanos por essa iniciativa brilhante. Obrigada. Pelo que eu vejo, desde que eu comecei no Araújo Jorge, eu me senti uma pessoa não representada pela minha cor. E eu via na parte médica, porque a gente vê hoje em dia, a parte médica é composta por vários homens, né? São poucas mulheres na parte da medicina. E eu falei, gente, mas só tem médico branco. Aí eu encontrei o Dr. Wagner, que é o doutor da radioterapia, e ver aquela pessoa negra, de dread, ali. Aí eu falei, gente, agora eu tô sendo representado. Eu tô sendo representado agora. Porque eu vejo que tem um médico da minha cor. Aí, recentemente, agora tem a doutora Débora. Eu tinha uma fellowship, doutora Poliana, que agora ela, que era da Neuro, já foi embora. Mas, assim, o Araújo Jorge, ele busca esse termo de diversidade, busca esse termo de acolhimento aos seus colaboradores. E eu me sinto acolhido, eu me sinto representado, né? Então, eu agradeço demais. É um hospital que eu quero crescer, quero ser enfermeiro do Araújo Jorge. É um dos meus pensamentos.
É um dos meus desejos, é um dos meus sonhos. E para quem estiver escutando, eu falo o seguinte: sonhar é bom, sonhar te motiva. Seja luz, seja amor. Põe-se no lugar das pessoas que você está cuidando, que você está se direcionando. Como a doutora Luciana falou, como que eu quero ser cuidado pelaquela pessoa, né? Então, esteja sempre positivo. Eu acho que é uma das minhas frases mais importantes da minha vida, é se manter positivo. Sei que é difícil, sei que não é fácil, mas tenta se manter, porque negatividade te põe pra baixo, te faz desistir. E haters sempre vai ter. Sempre. Sempre. Ainda mais agora, nesse momento, né? Uma das nossas pautas que é a diversidade, que é o dia da Semana Internacional da Consciência Negra. Então sempre hater vai ter. Ambiente hospitalar, ambiente de trabalho, na sociedade, onde você estiver. Como a doutora tinha falado mesmo, se você for mesmo para um lugar de grife, você sempre vai ser hostilizado. Uma pessoa vai te olhar torto. Então mostra-se, imponha-se, né? E é isso que eu deixo. Eu quero agradecer a Regis, quero agradecer a doutora por proporcionar esse momento de inclusão, de mostrar o que a gente vivencia todo o tempo, né? E poder compartilhar nossas vidas, nossas conquistas. Muito bom. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz em ter participado desse momento com vocês. Até mesmo, né, quando nós fomos ali escolher pessoas que estariam aqui conosco, já realmente saiu o nome de vocês, porque realmente eu vejo o dom principalmente da paixão daquilo que vocês fazem. E que oportunidade grande, né, nós temos enquanto RH de ter vocês como profissionais. E logicamente que a gente tinha que dar aqui esse papel, esse espaço. E eu espero profundamente, né, que a gente, né, enquanto Associação de Combate ao Câncer, possa ser autoridade e principalmente mostrar para a sociedade que nós somos um espaço de diversidade, de inclusão, e é exatamente isso que faz com que a gente seja muito forte. Porque uma coisa que eu costumo muito dizer, aquilo que é feito por todos também agrada a todos. Então, por que realmente não ter um ambiente diverso, incluso? Porque quando, né, o ser humano ele tem a oportunidade de ser quem ele é, sem amarras, né? Sem pisar em ovos, né? Sem tatear, a gente é tão mais seguro, a gente é um profissional tão mais completo. E é exatamente isso, né, que a gestão de recursos humanos ela quer dar, a oportunidade de nós profissionais sermos quem realmente a gente é. Porque isso sendo é que realmente vai fazer com que a gente se torne forte. Então, o recado para todas as outras instituições que possam ver é dar realmente esse espaço para que realmente as pessoas sejam. E elas sendo, elas realmente vão trazer os resultados que realmente aí a sua organização e assim como, né, o Hospital Araújo Jorge almeja ser. Então, muitíssimo obrigada por esse espaço. Quero parabenizar aqui a minha equipe, né, que pensou e que realmente estruturou todo esse momento. Estou aqui só sendo uma porta-voz, né, dessa equipe, né, que tão bem trabalhou. Então, muitíssimo obrigada. E mais uma vez dizer que aqui nós estamos dentro, né, da Semana da Consciência Negra, mas falar sobre isso acende sempre uma luz para que nós tenhamos, né, essa consciência a todo momento. Eu acho que falar sobre isso não é mais o momento, é o momento, porque isso realmente dá vazão para que realmente o ser humano seja quem ele quer que seja. E nós somos multi, a gente é multi, e sendo multi, a gente tem que dar espaço para que isso aconteça. Então, muitíssimo obrigada. Obrigado. Então é isso, muitíssimo obrigada. Nos vemos nos próximos episódios no AgeCast. Obrigada.